Tá, então, estou gravando aqui e vou apresentar então o plano de ensino da DF 131, que é Fundamentos de Psicologia Aplicados na Administração, né? Vou compartilhar a tela aqui. Beleza. Estão vendo aí? Precisa aumentar a letra? Beleza? Então tá. Bom, vocês já conhecem, né, meu plano de ensino, como é que a gente trabalha. Então, nós temos aqui a data de cada aula e o que, que vai acontecer em cada aula, tá? E o tempo, a carga horária. Nessa semana, a gente vai ficar batendo um papo sobre psicologia, conversando um pouco sobre a psicologia, voltar um pouquinho naquela questão da importância de entender o comportamento humano para a administração, e aí na semana que vem a gente começa então a já pegar o conteúdo de fato. Vou trabalhar com o esquema das resenhas de novo, tá? Então aqui, a gente começa aqui pela aula do dia 29/11. A gente tem como conteúdo, que é o que está no programa da disciplina, que é comportamento individual. O tema é ao encontro da essência do eu. O texto obrigatório, então, é o capítulo que se chama Ser o que realmente se é, os objetivos pessoais vistos por um terapeuta. Esse capítulo ele está no livro Tornar-se Pessoa, do autor Carl Rogers, né? Os textos estão disponibilizados. Então, a gente tem para o dia 29 a entrega da resenha 1, né, que vai continuar acontecendo pelo PVANet, e uma aula síncrona às 18h30. E a sugestão, quem conseguir assistir esse filme, sou. Bom, esse primeiro contato com o ser, o que realmente se é, do Carl Rogers, é um texto muito interessante. O Carl Rogers é um psicólogo famoso, eu acho que ele é norte-americano ou inglês, não sei. E ele é o precursor da parte da terapia comportamental na psicologia, da área comportamental. E aí, esse capítulo a gente vai trabalhar um pouco esse ser o que realmente se é, no sentido de mostrar, ele vem mostrando como que a gente deixa de lado a nossa essência. Por isso que o tema dessa aula é ao encontro da essência do eu. Então, esse capítulo ele dá uma introduzida para nós, ele começa a dar uma noção do que lá na frente a gente vai ver com a psicanálise, que é a questão da neurose e do personagem que a gente vai construindo, que vai ser o nosso ego, que vai ser o nosso caráter. Tá? Então, o Carl Rogers ele vai trazer numa perspectiva bem leve, assim, o texto dele é um texto mais tranquilo, e aí ele vai mostrando como que a gente vai deixando de ser a nossa essência para ir atendendo a outras coisas. E dentre essas outras coisas que a gente tem que atender, tem que está incluído, e talvez principalmente, aqueles critérios que a gente viu na sociologia dos aspectos sociais. Então, o que, que é a discussão central do Carl Rogers nesse texto? É como que a gente vai deixando a nossa essência de lado para ir atendendo a algumas demandas sociais que a gente tem. Mais para frente a gente vai aprofundar e ver como que isso acaba se tornando uma estratégia de sedução, né? Sedução no sentido assim, não é uma sedução sexual nem nada disso não. É uma sedução no sentido de uma estratégia para se conquistar afeto, principalmente do pai e da mãe. Mas nesse primeiro momento aqui, o Carl Rogers, então, ele está discutindo basicamente isso, que a gente acaba sendo algo que a gente não é,
porque a gente deixa a nossa essência de lado para seguir os moldes sociais e para poder nos ajustar àquilo que papai e mamãe quer, aquilo que a sociedade quer, como uma estratégia de ser aceito. E é esse mesmo, tendo esse mesmo conceito como fundamento, que a gente vai ver depois com a psicanálise e com a Gestalt, como que a gente produz um personagem que é bem ajustado, que é um personagem que atende bem a essas demandas. Então a gente se afasta da nossa essência para poder ser um personagem que vai ser socialmente aceito. E essa aceitação ela tem embutida uma questão de afeto, né, de conquistar afeto. Então, a gente vai trabalhar naquele mesmo esqueminha, né? Então, cada aula tem um texto obrigatório, né? Nesse caso, do dia 29, é esse texto aqui. Tem que fazer uma resenha desse texto obrigatório, né? Vem até escrito aqui do lado, o texto para fazer resenha. E para quem tiver dúvida, quiser uma leitura complementar, eu sugiro ler esses textos complementares que ajudam bem no entendimento do texto. Bom, e aí nós vamos trabalhar nesse esquema a disciplina inteira, né? A gente depois vai passando aula por aula, depois na segunda aula nossa, que ainda vai trabalhar esse tema ao encontro da essência do eu. O que significa tornar-se pessoa. Então, o Carl Rogers vai trabalhar depois que ele vem mostrar, então, que a gente é um personagem, ele vai falar, então, o que significa tornar-se pessoa. Que é um afastamento desse personagem e um encontro com a nossa verdadeira essência. Né? Ou pelo menos, não vai ser um encontro muito próximo, mas a gente começa a aproximar da nossa essência. Né? E aí, o tornar-se pessoa significa, então, ser falho, não ser perfeito, né? Ser imperfeito. Mas é ser nós mesmos, nós somos falhos. Aqui tem um princípio muito importante na psicologia, na verdade, no processo terapêutico, fica melhor assim, que é em relação à autoaceitação, que é a aceitação de si. Então, isso que o Carl Rogers vai chamar de tornar-se pessoa é uma perspectiva de aceitação de si, de se compreender, de se conhecer. Esse é o texto obrigatório, e aí na aula do dia 2 a gente tem, né, esse texto para ler. Tem esse texto aqui como texto complementar, que é interessante, que aí já está dentro da linha da administração. Mais resenha, né? A aula que a gente vai ter síncrona, depois vai passar para a aula presencial. E aqui a gente tem a videoaula que aconteceu com a turma passada. Tá? Então, nessa videoaula aqui, eu explico o texto. Então, quem quiser assistir, tem uma explicação, tem uma aula aí sobre o texto. Né? Essa que é a aula que eu dei nessa disciplina na última vez, no ano passado, né? quando aconteceu essa disciplina. Bom, entendendo, então, essa questão dessa dissociação que a gente tem de nós mesmos e da criação de um personagem, aí, então, a gente passa aí para os fundamentos mais densos mesmo da compreensão da realidade. Então, aí a gente entra, então, no conteúdo que são noções sobre estados e processos mentais, o tema fundamentos da compreensão da realidade. O texto, então, que é obrigatório para fazer a resenha, o livro é um livro que chama O Homem e seus Símbolos, do Jung. Tá? E quais são os textos que vocês têm que ler? Isso aqui é importante vocês prestarem atenção. Quando vocês abrirem o livro do Jung, vai ter um capítulo que chama O Processo de Individuação. Tá? Dentro desse capítulo do processo de individuação, vocês vão ler esses textos aqui. Ó. A configuração do crescimento psíquico, o primeiro acesso ao inconsciente, a realização da sombra, o self, né, o símbolo da totalidade, as relações com o self. Tá? Então, esses textos
eles são seções desse capítulo que chama o processo de individuação. Tá bom? Nesse capítulo tem outros textos, tem outras seções, não precisa ler. Tá? Como texto obrigatório, são esses temas aí, são esses textos. Quem quiser ter um entendimento mais profundo, aí a leitura complementar é ler todo o capítulo. O capítulo é bem interessante, inclusive esse capítulo fala dos arquétipos, que é uma leitura muito legal, que tem um pouco a ver com os traços de personalidade, com o modelo que a gente vai trabalhar. Bom, então aqui o Jung vai trazendo então, né, como que é a configuração do processo psíquico, e aí ele vai mostrando, então ele vai discutindo essa questão do inconsciente. Então a gente vai começando a ver aqui com Jung o processo do inconsciente, a existência da inconsciência, tá? E aí ele vai chamar então de um aspecto que ele chama de realização da sombra, que ele vai trazer essa analogia que a sombra é esse lugar inconsciente, no sentido que a gente esconde a nossa feiura, vamos colocar assim, nesse lugar da sombra. Tem até aquela metáfora, né, de enxergar a própria sombra, sendo a sombra um lugar das nossas mazelas. É um pouco isso que o Jung traz mesmo, tá? E eu estou falando de ver a nossa monstruosidade, porque o Carl Rogers ele vai mostrar em um desses, acho que no segundo texto dele, que eu coloquei acima, ele vem trazendo as dificuldades que alguns pacientes dele têm para poder enxergar a si mesmo no processo terapêutico, porque eles narram que a sensação que eles têm é que eles vão encontrar um grande monstro dentro deles mesmos. E, de um modo geral, todo mundo tem isso. A gente tem um medo do processo terapêutico porque a gente tem um medo de encontrar um grande monstro dentro de nós mesmos. E isso é uma das coisas que dificulta muito esse processo terapêutico. E essas características que constituem esse monstro que a gente imagina que tem dentro de nós é o que o Jung vai chamar sendo o lugar da sombra. Né? Então, esse texto do Jung é um texto onde a gente vai começar a discutir o inconsciente e a gente vai perceber, então, a existência do inconsciente. E aí a gente vai começar a perceber, então, que a nossa mente ela trabalha dentro de duas polaridades, né? Que é a consciência e a inconsciência. Tá? Isso é muito importante, para uns pode ser muito óbvio, mas eu acho que, né, para uma disciplina de psicologia, que é bem um processo inicial, assim, é muito importante a gente conhecer a existência do inconsciente, né? Para conhecer o que está no nosso inconsciente, aí é muito processo terapêutico. Mas primeiro é importante a gente saber que talvez 2/3 do que somos está no inconsciente, e a gente não sabe o que está fazendo. Vocês imaginam que 2/3, eu estou chutando, tá? Mas grande parte do que a gente faz, a gente não tem consciência que está fazendo. E acha que não está fazendo. Então é muito importante a gente entender que a gente funciona dessa maneira. Depois, eu trouxe um pouco essa questão do self, porque esse texto a gente vai até discutir um pouco menos, mas eu só queria que vocês percebessem, claro, né, ao longo do texto o Jung vai trazendo muito, muito conceito em relação ao inconsciente, mas no self eu quero que vocês observem que quando o Jung está falando do self, ele traz um pouco de uma sabedoria espiritual. E eu acho isso assim sensacional, né? Um cara renomado igual o Jung, né? O Jung, ele e o Freud, inclusive o Jung foi aluno do Freud, eles desenvolveram a base da psicanálise hoje, que é um processo muito interessante, e ele reconhecer essa base do espírito. Eu acho isso muito legal no Jung. Então eu trouxe esse texto, né, já que a gente teve aquelas conversas na sociologia, eu trouxe esse texto, então, para vocês verem que essa questão do espírito é algo que está nos textos de psicologia. Então, Alexandre, você mudou os textos desde a última aula dessa matéria? está tá no PVA-NET. Você mudou eles? Não, né? Da última disciplina para cá, Isso, você está falando da presencial ou da online? é presencial que eu fiz Da com presencial você. eu mudei. Mudou. Mudei. Não, beleza. Obrigado.
Bom, então, na atividade, né, para o dia 6, a gente tem a resenha, a aula, e aqui as videoaulas para quem quiser acompanhar, dar uma explicada boa no texto. Bom, aí a gente então começa a aprofundar, né? Aí a gente dá uma mergulhada um pouco mais no inconsciente, ainda com Jung. E então, na aula do dia 9, no capítulo Chegando ao Inconsciente, vocês vão ler os textos A Importância dos Sonhos, O Passado e o Futuro no Inconsciente, A Função dos Sonhos e A Função dos Símbolos. Aqui o Jung vai aprofundar mais, né, na questão do inconsciente, vai mostrar para a gente um pouco melhor o funcionamento do inconsciente. E nesse texto, A Função dos Símbolos, ele já vai começar a dar uma introduzida no simbólico. A gente viu um pouquinho do simbólico na sociologia, aqui agora nós vamos dar uma mergulhada profunda no simbólico. E aí a gente vai ver que a nossa realidade é toda simbólica, então ela é formada pelos símbolos. O Jung vai trazer aqui a importância desses símbolos nos sonhos e mostrar como que os sonhos eles podem trazer muito conteúdo do que somos de fato e também pode trazer resoluções do nosso dia a dia. Tá? Mas eu não quero me apegar ao aspecto do sonho em si. Na Gestalt, a gente tem várias maneiras de trabalhar o sonho. Então, eu não fico muito apegado no aspecto do sonho em si. O que me interessa nesse capítulo são os conceitos que o Jung traz do inconsciente, onde ele vai aprofundar no inconsciente e vai mostrar um pouco mais como que o inconsciente funciona, porque isso permite para nós, né, entender um pouco mais o nosso aspecto inconsciente e ver como que a gente funciona através do inconsciente, para, nesse primeiro momento, a gente ter uma noção de como é o mais importante agora é a gente entender como que o aspecto inconsciente é fundamental para o nosso funcionamento. E aí ele já começa, então, a dar uma introduzida nos símbolos e ele vai mostrar que o elemento que faz essa conexão com o inconsciente, faz o inconsciente agir por nós é através dos símbolos, né, que é através da emissão de significados. Né? Eu estou falando de símbolo, então, quando eu falo símbolo, eu estou falando de emissão de significados. Tá? Então, ele já vai dando, além de ele trazer um conteúdo sobre o inconsciente, ele já vai mostrando para nós, então, os aspectos dos símbolos. Né? Então, as nossas videoaulas, para não ficar muito repetitivo, eu não vou ficar pegando item por item assim, não. Tá? Estou pegando aqui para vocês entenderem o funcionamento e depois vocês pegam o plano de ensino, que eu acho que dá para ir tranquilo. Né? Vou falar um pouquinho das aulas para vocês entenderem o que é o percurso que a gente vai ter ao longo dessa disciplina. Aí, no dia 10, a gente... o conteúdo, aí, então a gente já está entrando em dimensão simbólica, tá? E o tema é a realidade como representação. E a única atividade que vai ter para esse dia aqui é assistir esses 4 vídeos. Esses vídeos são uma aula que eu dei sobre o simbólico. Vocês percebem que essa aula ela está fora dos nossos dias de aula, tá? Então, isso aconteceu porque a gente está com um calendário muito apertado, em função desse período misto. Então, o prazo que nós tivemos para poder montar o cronograma não dava para preencher o cronograma inteiro, né, 60 horas que a gente tem que cumprir, só através das aulas. Tá? Então, eu tive que colocar algumas atividades extras para poder cumprir essa carga horária. Então, como está fora do dia da nossa aula, vocês ficam livres para assistir esses vídeos. E é muito importante porque esses vídeos vai dar embasamento para essa aula aqui do dia 13. Tá? E essa aula do dia 13 é uma das aulas mais importantes que a gente tem. Só que também é uma das aulas mais difíceis dessa disciplina. Tá? Que aí a gente vai trabalhar, então, com um livro que chama Os Paradoxos do Imaginário, que é do Ruiz, e o Ruiz é um psicanalista, e é uma linguagem que não é fácil de entender. Por isso que é muito importante vocês primeiro assistirem os vídeos, para depois ler os textos. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro Os Paradoxos, o livro
paradoxo do imaginário, né? Eu acho que nesse caso os textos já estão até separados. E aí vocês vão pegar no sumário e lá no sumário procurar os textos que chamam imagem e representação, o desejo estabelece as pontes do sentido, o simbólico, do signo ao mito, a coimplicação simbólica e a transitividade da imagem simbólica para esses textos de definição lógica. São textos curtos, tá? E que por isso que é um pouco mais difícil que o Ruiz vai muito direto ao ponto, então é uma linguagem muito técnica e são textos mais complicados mesmo de entender. Aqui, então, o Ruiz, ele, por exemplo, com esse texto simbólico, do signo ao mito, com a implicação simbólica, ele já vai mostrando, então, como que a nossa realidade é simbólica. E aí ele vai discutindo, então, como que a gente cria a nossa verdade, cria o nosso mundo a partir dos símbolos, a partir dos significados. Para introduzir esse conceito, tem esse texto Imagem e Representação, que o Ruiz vai mostrar que é aquela questão do imaginário que a gente viu na sociologia. Então, eu trago o imaginário na sociologia porque ele faz uma ponte entre o aspecto social e o aspecto da psicologia. A imagem e representação, então, basicamente o nosso imaginário. Então, o que a gente tem como realidade é só uma representação do que a gente acredita que o mundo é. É uma imagem do que a gente acredita. Tá? Não por isso que eu falo que é uma grande ilusão, porque é uma imagem que a gente cria, é uma imagem que a gente produz. E é uma imagem única minha. Né? Se só eu que vejo, para o outro é uma ilusão. Só que, no final das contas, eu me engano muito na produção dessa imagem. A gente vai ver com os treinamentos de memória do Freud, como que a gente como que a gente produz uma imagem que vamos colocar assim, que a gente dá conta de enxergar. Então, a gente só enxerga aquilo que a gente dá conta. E aquilo que a gente não dá conta, a gente vai ressignificando através do aspecto simbólico, jogando no inconsciente, fazendo uns lapsos para a consciência e dá uma amenizada. A gente vai ver como que isso acontece nos trilhamentos de memória. Isso é um mecanismo de defesa que o cérebro tem, que o Freud chama de escudo protetor. Tá? Tem um texto para isso, a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, o bicho pega. Esse texto é um texto complicado, esse texto é um texto difícil. Tá? Então, tem um texto complementar, que eu acho que vale a pena ler, para entender um pouco mais, e as videoaulas. E aí, como é um texto mais difícil, na aula seguinte, a gente continua dentro da dimensão simbólica, né, com o termo do simbolismo, e aí, nessa aula, a única atividade que a gente tem é que a gente vai continuar discutindo o que é o simbólico. Tá? Então, a gente fica... Vou dar 2 aulas para esse texto, porque é um texto, é algo muito importante para a nossa disciplina, então a gente vai precisar nos debruçar um pouco mais em cima disso, então, para a gente ter mais tempo para entender, eu vou dar 2 aulas sobre esse texto. Então, na segunda aula não tem entrega de resenha nem texto para ler. A gente chega, então, no dia 20 de dezembro, com a nossa primeira avaliação, e aí a gente faz a avaliação, entra naquele período de recesso em janeiro, né? E aí, no dia 24 de janeiro, a gente volta. E aí, já agora com aula presencial, né? Então, a gente já volta vendo os trilhamentos de memória. Através desse texto aqui, né, que o texto chama A Memória Inconsciente e a Gênese do Pensar no Projeto de Freud, que é onde esses autores vão discutir como que é formado essa imagem na nossa cabeça. Então, eles vão discutir desde o objeto em si, que a gente viu lá na sociologia, que a gente nunca enxerga a essência do objeto. Aqui a gente vai entender por que a gente não enxerga a essência do objeto. O que acontece dentro do nosso aparelho psíquico que faz o objeto se transformar numa outra coisa. Tá? Então, esse texto explica isso. Esse texto vai mostrar, então, o primeiro contato que a gente tem com o objeto em si, a representação desse objeto entrando para dentro do aparelho psíquico, então já modifica esse objeto,
Depois que esse objeto entra no nosso aparelho psíquico, vai passar pelos trilhamentos de memória, ganhar uma explicação, para daí depois, então, ser colocado em imagem. Então, aquela imagem final, aquela representação que a gente tem do que é, né, o que é a verdade do objeto, é muito diferente da essência do objeto em si. Né? Se eu não me engano, o Berg Luckmann já falava isso, o Foucault também fala isso. Então, aqui agora a gente vai entender como isso funciona dentro do aparelho psíquico, né, através do que o Freud fala. Tá? Bom, aí, a gente entendendo os cilhamentos de memória, a gente vai para um aspecto muito importante dos cilhamentos de memória, que são os mecanismos de defesa. E aí, no mecanismo de defesa, é um texto do Fritz Perls, tá, que chama, o capítulo se chama Mecanismos Neuróticos, que é um livro que chama Abordagem Gestáltica e Testemunho Ocular da Terapia. Quem quiser um texto complementar, tem um texto do Cláudio, que ajuda nisso, que o Cláudio vai chamar os mecanismos neuróticos de perturbações da fronteira de contato. E aí, aqui a gente vai ver, então, a base da nossa neurose. O que a gente faz para nos proteger da dor. Tá? Então, esse trajeto, esse percurso entre a essência do objeto e a imagem que a gente cria do objeto, ela é construída com base nos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, então, faz a gente amenizar a realidade e produzir uma realidade que é minimamente suportável para nós. Tá? E esses, então, são os mecanismos neuróticos. Isso vai acontecer através de uma série de estratégias que a gente vai construindo inconscientemente na hora do contato, porque a nossa dor principal está no contato, está no afeto. Então, para poder fugir do afeto, para poder fugir do contato, ou para poder ter contato, a gente vai criando uma série de mecanismos de defesa e isso vai produzir a nossa neurose. Aí é a base da nossa neurose. Todos nós somos neuróticos, tá, galera? Não tem escapatória. Então, a gente entra mesmo na questão da produção da neurose, né, do nosso caráter e da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela está embasada nos mecanismos de defesa, tá? Nos mecanismos neuróticos. Então, aqui, a gente chega numa densidade de compreensão muito grande do funcionamento da nossa psique, do funcionamento da nossa mente. Aqui a gente tem um entendimento do inconsciente, de como que é o nosso mecanismo neurótico e como que a gente funciona dentro de uma espécie de automatismo, só que ele é um automatismo friamente calculado pelo inconsciente. Numa série de mecanismos e estratégias de defesa para a evitação da dor. E aí a gente vai percebendo, então, como que a gente criou um personagem, né, uma personalidade, para fugir da dor e para ser amado. Tá? Entendendo esse funcionamento, né, desse personagem, disso tudo que a gente faz, aí a gente vai entrar nos traços de personalidade. Essa aula aqui, gente, do dia 3 de fevereiro, a gente ainda vai discutir, né, como a neurose, o caráter e a personalidade são coisas muito importantes nessa disciplina, a gente ainda vai discutir um pouco mais sobre isso. Aí, eu até coloquei aqui texto para fazer resenha, mas nessa aula de 3/2, vocês percebem que não tem atividade de resenha, tá? Mas é obrigatória a leitura do texto, tá? Que é o livro Os 9 Tipos de Personalidade do Cláudio, que vai da página 69 à página 84. Que aqui ele vai discutir o que é neurose, caráter e personalidade. E aí, eu tirei a resenha dessa aula para mostrar para vocês um negócio que eu falo lá na Sociologia. E está gravado, então depois vou voltar para vocês verem. Quando não tem resenha obrigatória, ninguém lê o texto. Não, ninguém, é exagero, mas muito poucos leem o texto. Então, quando chegar nesse dia aqui, eu vou perguntar para vocês quantos leram e vocês vão ver quantos que leram. Eu espero que vocês me surpreendam e seja a primeira turma que tem uma quantidade muito grande de leitura do texto, porque até hoje não teve. Então, eu espero que vocês me surpreendam. Mas eu tirei a resenha aqui para mostrar para vocês aquilo que eu falava tanto lá na Sociologia.
E aí a gente vê como que acontece lá. Mas eu vou manter a esperança que vocês vão fazer diferente. Bom, aí então, nessa disciplina, eu vou trabalhar um modelo de traços de personalidade que tem sido trabalhado hoje na FGV, na USP e também no Sebrae. O Sebrae tem utilizado muito esse modelo, que é um modelo desenvolvido pelo Cláudio Naranjo, tá? Que está nesse livro, Os 9 Tipos de Personalidade. Então, primeiro a gente vai fazer uma introdução, né, sobre esse modelo, entender de onde vem esse modelo, entender como que é esse modelo, como que ele é estruturado, e daí, então, a gente passa para cada tipo de personalidade, tá? Que aqui eu vou chamar de egos, cada ego, tá? Vou começar pelo ego 2 por causa da estrutura do modelo, tá? O modelo ele é composto em 3 centros de inteligência, e aí nessa aula, antes, eu vou explicar esses 3 centros, que é o racional, emocional e instinto. A gente vai começar, então, pela tríade do instinto, que são os egos 2, 3 e 4. Depois a gente vai para a tríade dos racionais, que são os egos 5, 6 e 7. E depois a gente vai para a tríade do instinto, do centro instintivo, que são os egos 8, 9 e 1. Tá? Então, tem o texto obrigatório. Aí vocês vão fazer a resenha do capítulo 6, que fala sobre o ego 2. Quem quiser dar uma olhada, que é muito interessante esse modelo, esse livro aqui também descreve bem esse modelo. São 2 livros que eu gosto muito, que é esse do Riso e do Hudson, que chama A Sabedoria do Enneagrama. Mas o livro principal é esse do Cláudio, foi o Cláudio que desenvolveu isso, que é os 9 tipos de personalidade. Tá? No livro do Riso e Hudson, está no capítulo 8. Eu preciso atualizar, pessoal, as videoaulas dos outros temas que eu não atualizei, mas eu vou atualizando ao longo da disciplina e vou colocando aqui. Tá? Ô, Bom, e aí, Alexandre, então, só para eu encerrar aqui, tá? E depois eu abro para as perguntas, tá? E aí, então, a gente termina essa disciplina estudando cada um dos tipos de personalidade, tá? Cada um dos traços. Aí, nessa aula aqui, ó, a cada centro que a gente vê, a gente vai dar uma folga de uma aula, tá? Que aí a atividade da aula, a gente vai a gente vai conversar sobre os egos e fazer umas dinâmicas dentro de sala de aula. Já que vai ser presencial, nós vamos ter espaço para isso. Tá? Que aí a gente vai, então, trabalhar os 3 egos que a gente viu e aprofundar um pouco nos 3 egos que a gente viu. Então, a gente trabalha todo esse conteúdo dos traços de personalidade no final da disciplina, já que a gente entendeu como eles são formados. Quando eu estou falando aqui, então, do ego 6, por exemplo, eu estou falando de um conjunto de características neuróticas que o tipo 6, por exemplo, tem. Tá? E aí a gente entendeu como que é formada essa característica neurótica, de onde ela vem, dos lames de memória, do inconsciente, das defesas. Então a gente vai ver os 9 tipos e a gente encerra a disciplina, então, com esses traços, com esse modelo de traço de personalidade. E aí, para a conclusão da nossa disciplina, eu trago novamente o Carl Rogers, com um texto que se chama Uma Formulação Provisória de uma Lei Geral das Relações Interpessoais. E aí a gente vai discutir, então, um pouco uma lei geral de como funcionam as relações interpessoais. Beleza? Deixa eu voltar aqui, que aí Beleza. eu abro para as perguntas, tá? ô, Alexandre, Só um minuto, deixa eu só interromper a gravação.